que bom que você está aqui. Você que é nosso convidado, que está conosco aqui, quem sabe, primeira vez que você está conosco nesse lugar. Que alegria receber você aqui nessa manhã, que alegria ter você nessa casa, que você possa, de todo o teu coração, primeiro saiba que aqui é casa de oração para todos os povos. Jesus falou, minha igreja, ele não falou que a igreja dele seria chamada católica apostólica romana, como alguns pensam, não é? Alguns acreditam, é a única, é a verdadeira igreja, e são equívocos, né? Mas ele também não disse que seria Assembleia de Deus, ele não disse que seria batista, ele não disse que seria congregação cristã. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, esse lugar é um lugar de oração, esse lugar é um lugar de clamor, não é? Aqui os ouvidos do Senhor, eles estão abertos para ouvir o nosso clamor. Na verdade, quando Salomão ele edificou um prédio, um templo, para que ali Deus manifestasse a glória dele, a Bíblia diz que ele foi orar, consagrando aquele lugar ao Senhor, e quando ele orava, Deus falou, Deus bradou do céu, dizendo assim, olha, toda oração que for feita nessa casa, nesse lugar aí, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. E se esse povo que se chama pelo meu nome, olha que forte isso, se esse povo que se chama pelo meu nome, quem que é esse povo? Quem que é o povo que se chama pelo nome do Senhor? Eu e você, meu irmão, né? Esse povo, né? Chama cristão, crente, dependente, né? Esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, irmão, nós estamos precisando se humilhar, nos humilhar, não é ser humilhado. Eu estava orando agora há pouco, convidei vocês para chegar um pouco mais cedo, né? Ontem nós não tivemos o dia das primícias, o primeiro dia do mês, a gente tem um tempo de oração aqui. Ontem a gente não teve. E aí eu falei assim, vamos chegar mais cedo, pelo menos 30 minutos, e vamos colocar diante de Deus esse novo mês, o mês de fevereiro. Deus está nos presenteando aí com o novo mês, não foi isso? Eu falei, chega mais cedo para a gente ter um tempo de oração. Eu pedi para os líderes multiplicarem essa informação, convidando você para estar aqui para esse tempo, de se colocar diante de Deus, né, se derramar diante do Senhor, sabe? Eu estava aqui orando e pensando, né? Às vezes, irmão, nós precisamos aprender que às vezes a vida nos dá umas pancadas, verdade ou não é? Só no Claudinei ou dá em você também? Dá ou não dá? Irmão, de vez em quando a gente toma umas rasteiras, a gente passa por situações assim, e o que eu percebo? Algumas pessoas, né, elas não entendem que muitas vezes situações de humilhação que elas passam, né, é humilhado, algum contexto, você fica exposto, é humilhado, aí a pessoa fala assim, Deus vai me exaltar porque eu fui humilhado, e a Bíblia não diz isso, é um equívoco, é uma interpretação errada do que diz o texto bíblico, não é? Eu vou explicar para você. O texto bíblico diz que aquele que se humilhar voluntariamente, é aquele que talvez até tinha a possibilidade de, sabe aquela coisa assim, não, ele fala, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada. Isso é se humilhar, é se colocar numa posição de humildade. Infelizmente, a grande maioria de nós, né, temos muita facilidade de nos exaltar, muita facilidade de querer ocupar um lugar que às vezes a gente nem jamais poderia ocupar, não é? Um lugar que não é nosso, mas alguns têm, uma arrogância, uma prepotência, né? Puxa vida, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Aquele que exalta a si mesmo será humilhado. Quem se coloca nesse lugar de arrogância, esse lugar de a minha opinião, né? De vez em quando a gente lida com situações aqui na igreja, né? Aí a gente se faz de surdo e de mudo, porque a pessoa tem tanta opinião, né? É mais ou menos assim, sabe o que às vezes a gente sente, né? Eu e o pastor, a gente conversa muito, é como se a pessoa estivesse dizendo assim, se eu tivesse no lugar deles, eu faria muito melhor. Isso é pensar muito acerca de si, irmão, é pensar muito, mas algumas pessoas pensam, mas aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que essa pessoa, ela é abatida, ela é humilhada, sabe por quê? Porque ela se exaltou, às vezes se exaltou na mente, se exaltou no coração, não é? Ela se exaltou, e aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, mas olha o que a Bíblia diz, aquele que humilha a si mesmo,
Nós precisamos aprender a nos humilhar, irmãos, na presença de Deus. Aquele que humilha a si mesmo, esse é exaltado. Esse é exaltado. Não é? Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Sabe por quê? Porque no tempo dele, no tempo perfeito dele, ele vai te exaltar. Ele vai te levantar. Ele vai fazer isso. Ele fez isso com Davi. Davi estava lá no meio do pasto. Quem era Davi? Nem o pai dele lembrou dele. Num dia de festa, um dia importante, uma visita ilustre na casa da sua família, não é? E o pai dele nem fez questão de que ele participasse, que ele estivesse. Se Deus não tivesse colocado a mão, ele tinha ficado de fora, foi esquecido, preterido, mas Deus pôs a mão. Deus usou o profeta Samuel e perguntou, mas você não tem mais nenhum filho não? Porque Deus não se engana, né, irmão? Deus não erra. E Deus tinha mandado ele ir lá na casa de Jessé e falou, lá unge, você vai ungir o rei de Israel. Passou todos aqueles filhos lá, passou uma carreata de filhos, e Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí acabou os filhos, né? Aí o profeta falou assim, mas peraí, você não tem mais nenhum filho? Você não tem? Aí Jessé falou, é verdade, tem um garoto, o menininho está lá no pasto, está fedendo a cocô de ovelha, tá? Tá lá no meio do pasto, né? E aí o profeta falou, então faz o seguinte, manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar, a gente não senta para comer. A gente não senta nessa mesa enquanto ele não chegar. A Bíblia diz que na hora que Davi entrou, o Espírito do Senhor falou no coração de Samuel, eis aí o meu ungido. Aleluia. Irmão, então entenda uma coisa, quando nós voluntariamente nos humilhamos, Deus nos exalta. E a palavra de Deus diz que quando Salomão estava lá consagrando o templo ao Senhor, a palavra que veio foi essa, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, vamos aprender, peça para o Espírito Santo. Eu também não sei tudo sobre isso, irmão, eu não sei, mas nós precisamos aprender a descer, a nos humilhar, a fazer como Jesus, pega a bacia, pega a água, pega a toalha, lava os pés dos outros. Não, isso é coisa para os escravos, o mais baixo, não era nem qualquer escravo não, se você fosse um escravinho assim, mais ou menos, já não era a sua tarefa, essa era do último dos últimos. E aí Jesus vai lá e dá o exemplo, Jesus lavou os pés, ele lavou os pés dos discípulos, porque quando você se humilha, você é exaltado. Por isso que lá em Filipenses capítulo 2, não tem tempo, mas depois você examina lá, diz que por isso Deus o exaltou. Deus o colocou no lugar mais alto e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia! Então se humilhe, irmão, voluntariamente. Se humilha. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo buscar a minha face, igreja, nós precisamos aprender a buscar a face de Deus. Não, pastor, eu busco. Irmão, se você pegar 80% das nossas orações, para não falar mais, mas 80% das nossas orações são orações focadas no quê? Em mim. Deus, me dá isso, Deus resolve isso para mim, Deus me ajuda, Deus, não tem problema, a Bíblia diz que nós temos, vou até comentar sobre isso, né? Vou ler um texto de Filipenses, que a gente tem que colocar as nossas necessidades, nossas petições diante de Deus, mas irmão, a palavra diz que eu e você precisamos buscar a face de Deus, buscar a face de Deus, buscar a Deus por quem Deus é como a pastora falou aqui, irmão, se Jesus tivesse só, como se fosse só, né? Mas não tem outra expressão, né? Só nos perdoado e nos dado a salvação eterna, só, dizer assim, então é o seguinte, quitei toda a tua dívida, né? E agora, quando morrer você vai para o céu, só que agora você se vira, dá teus pulos aí, se resolve aí na vida, dá um jeito. Se ele tivesse feito isso, já seria demais, já seria motivos para adorarmos, louvarmos o nome dele de manhã, de tarde, de noite, e passar a eternidade glorificando a Deus, porque ele nos salvou com grande salvação. Obviamente que não foi isso que ele fez, porque salvação é muito maior, vou falar sobre isso nessa manhã, mas irmão, o problema é que muitas vezes a gente não tem buscado a face de Deus, nós não adoramos a Deus por quem ele é, não é? Adoração é por quem Deus é, ele é santo, ele é justo,
Ele é perfeito, Ele é digno, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro, Ele é digno para sempre, aleluia. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, e tem que se arrepender dos seus maus caminhos, sabe? De vez em quando a gente lida com algumas situações de pessoas que elas têm resistência de se arrepender, não é? Elas culpam, né, as estrelas, elas culpam todo mundo, e elas não olham para si, elas não admitem que elas são pecadoras. Elas precisam se arrepender. Eu preciso me arrepender, você precisa se arrepender. A Bíblia diz, todos pecaram. Meu irmão, enquanto você achar que você é bom demais, enquanto você achar que você é justo, enquanto nós achamos, irmãos, que nós não precisamos nos arrepender, é uma pena, porque o Salvador não pode entrar em ação na nossa vida. Só prova a salvação, só recebe o socorro aquele que clama a Ele dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, sou miserável pecador. Você sabe o que diz o texto sagrado, quando Jesus contou a história do fariseu que entrou no templo e ficava orando dele para ele mesmo? Olha isso, a oração não era oração, ele falava dele para ele mesmo. Jesus disse, né? Eu sou dizimista fiel, grandes coisas, não faz mais do que obrigação, meu irmão, tudo é de Deus, e Deus mandou você devolver uma pequena parte, a 10ª parte, e você está achando que você está fazendo grandes coisas, porque tem gente que acha, não é? E é o seguinte, faz o que você quiser. Não, eu não quero entregar, não entrega, meu filho, não devolve, tem problema não. O Senhor falou através de Pedro lá para aquele contexto de Ananias e Safira, né? Que eles me disseram assim, o dinheiro não está na tua mão? O dinheiro não é seu no sentido, não está na tua mão, você podia fazer o que quiser. Agora, uma coisa você não pode fazer, ser mentiroso. Você mentiu ao Espírito Santo. Depois você lê lá Atos capítulo 5, você mentiu ao Espírito Santo, caiu morto, irmão, caiu morto, você não precisa nada, né? Agora, porque eu sou isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo 2 vezes na semana. Você jejua porque você precisa jejuar, a gente jejua porque a gente precisa, irmão. Isso não é motivo da gente se orgulhar. O pior orgulho que existe é o orgulho espiritual. É o orgulho espiritual, né? Diz que aquele homem, ele orava dele para ele mesmo, saiu de lá do mesmo jeito. Aí teve um outro, que era um publicano. Publicano, já expliquei aqui, é um queimado na praça, né? É um cobrador de impostos, né? E aí ele era tido assim como a escória. E diz que esse publicano, diz que ele não levantava nem a cabeça, diz que ele batia no peito, dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, miserável pecador. E aí Jesus falou, você acha que quem foi justificado? Quem? Aí é quando ele fala, aquele que exalta a si mesmo será? Aquele que exalta a si mesmo será? Abatido, humilhado, mas aquele que humilha-se a si mesmo será exaltado, será levantado. Então seja humilde, se esse povo que se chama pelo meu nome, se esse povo, né, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ele diz, eu vou ouvir vocês, eu vou ouvir desde os céus, eu vou ouvir vocês, e eu vou ouvir, e eu vou sarar a terra de vocês, mais ou menos aquilo que o Rodrigo compartilhou da sua experiência pessoal, um Deus que vem e fala assim, eu vou restaurar a tua história, eu vou restaurar a tua família, eu vou restaurar vocês, eu vou pôr a minha mão, eu vou restituir, né? Essa versão não dizia, essa palavra é muito interessante, muito forte, numa das versões da tradução diz, restituir-vos-ei os anos que foram roubados, os anos que foram consumidos, eu vou restituir vocês, aleluia, Central! Deus vai nos restituir, se você, se nós nos humilharmos, se nós buscarmos a face de Deus, se nós nos arrependermos dos se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Ele vai ouvir, Ele vai, Deus vai ouvir, os ouvidos de Deus estão abertos sobre esse lugar, você crê nisso, Central? Então pode clamar nessa manhã, pode suplicar, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, amém? E Ele tem falado comigo, Ele tem falado com você, Ele tem falado conosco, que esse ano é o ano? Mas vocês estão animados mesmo, vocês estão acreditando nisso? Você crê que esse ano é o ano do avanço, meu irmão? Fala para a pessoa que está perto de você, então me ajuda a pregar aí, Central, diga assim, meu irmão, esse é o ano do avanço, você vai avançar, eu vou avançar, nós vamos avançar, conjuga o verbo aí, eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu vou avançar, tu vai avançar, né? Ele vai avançar, nós vamos avançar, vós avançareis, eles avançarão, aleluia, conjuga o verbo aí, nós vamos avançar,
2025 é o ano do avanço. E nós estamos falando disso aqui, domingo após domingo. Hoje, irmão, eu quero falar com vocês sobre um tripé que vai nos ajudar, embora, né, a palavra de Deus, ela trata de uma maneira que seria de uma forma holística. O que é holística? Né? Parece uma palavra, né, dessas coisas diferentes, de outro contexto, mas não é. Holístico é integral, né? Integral, diga comigo, integral. Ou seja, Deus quer que você, que eu, que nós avancemos de maneira integral, de forma integral, todas as áreas da nossa vida. Mas, para entendimento, para que a gente consiga entender, né? Eu vou fazer mais ou menos o que diz as Escrituras aqui, quando Paulo escreve na sua epístola, na sua carta a Tessalônica, carta de Paulo a Tessalônica, capítulo 5, versículo 23, que ele diz assim, que o vosso Deus vos santifique em tudo, 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 tudo. É tudo, irmão. Aí ele faz essa separação, né? É para entendimento, é para nos ajudar, é para facilitar. Embora é holístico, tudo está ligado, interligado, não é? Nosso espírito, ele diz, nossa alma e o nosso corpo. Vou repetir, nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Ou seja, nós somos um ser integral. Só que ao mesmo tempo, nós temos 3 partes. Pastor, se você não sabia, você vai saber aqui hoje, né? Nós temos 3 partes. Mas como assim? Nós somos um espírito. Diga, eu sou um espírito. A maioria não sabe disso. Porque a gente vive num mundo, num contexto material, onde a gente valoriza apenas o quê? Apenas a matéria. Aquilo que os nossos olhos veem, não é? E a gente valoriza, isso é importante. E não. Na verdade, irmão, antes de você ser um corpo, antes de você ser um ser pensante, não é? Como o filósofo disse, né? Penso, logo existo. Antes disso, você é um ser espiritual. Você é espiritual, você é um espírito. Você é um espírito. Só que o espírito, ele tem uma alma. Diga comigo, eu tenho uma alma. Não é? Esse espírito tem uma alma. Tem uma alma. E ele precisa de uma casa para morar. Ele precisa de um lugar. Como é o nome desse lugar que a gente mora? Corpo. Então você é um? Diga, eu sou um espírito. Diga, eu tenho uma alma. E eu vivo num corpo. O corpo é a casa. Então hoje, eu vou falar sobre avanço, mas eu vou separar. Como assim, pastor? Eu vou explicar um por um. Eu vou explicar hoje sobre o espírito, nós vamos falar da alma e nós vamos falar do corpo. Hoje eu vou falar sobre o espírito. Meu irmão, você, eu, nós precisamos avançar na nossa vida espiritual. Você me ouviu aí, Central? Central, nós precisamos avançar na nossa vida espiritual. Sabe, irmão, você pode avançar em outras áreas. Puxa, estou rachando de ganhar dinheiro. Oh, que legal. Não é? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Brincadeira. Você pode estar voando na vida profissional. Você pode. Quem sabe, você é o marombeiro aqui da igreja. Às vezes quando eu vou comentar aos irmãos assim, eu dou uma olhada, irmão, mas é um bispo, eu fico com a inveja. Um bíceps assim, eu falo, meu Deus do céu, aquele bíceps assim, sarado, né? Cuidado com as bombas aí, meu filho, esse negócio aí tem que tomar cuidado, mas tem que cuidar, não é? Legal, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, etc e tal. Mas deixa eu te falar um negócio. Irmão, ninguém começa a construir uma casa, olha na minha direção, ninguém começa construindo uma casa pelo acabamento. Sim ou não, Central? Não é verdade? Irmão, ninguém coloca um telhado primeiro. Como vai colocar o telhado? Vai colocar no ar? Não tem como, não é verdade? O que a gente tem que fazer primeiro, irmão? Esses caras, cada um falou uma coisa aí. Alicerces. Fundação. Se não tiver fundação, irmão, o salmista chegou a dizer o seguinte: se os fundamentos estiverem transtornados, o justo não tem o que fazer. O que o justo pode fazer? Não tem fundamento. Jesus, ele, através de uma história, ele propôs para mim e para você, ele disse assim, olha, vocês precisam ter firmes fundamentos. Vocês precisam construir algo sólido. Olha aqui para mim, Central, algo sólido. Por quê? Porque vai ter dia mau, irmão. É Jesus falando, ainda bem,
Não é o Claudinei. Jesus falou, olha, vai ter dia difícil, vai ter tempestade. Quem aqui enfrenta tempestade? Semana passada a gente falou desse negócio aí. De vez em quando, irmão, o vento sopra forte. Né? De vez em quando levanta uma tempestade, você não sabe de onde veio. Você não sabe. Meu Deus do céu, o que é isso? É verdade. Mas, escute, Jesus disse que essa tempestade, esse vento, as águas dão contra aquela casa. Mas a casa que tem um firme fundamento, uma casa que tem alicerce, o que acontece com essa casa? Ela permanece de pé, ela não cai. Agora, tem gente que não tem construído algo sobre um firme fundamento, está construindo castelo de areia, até é bonito. Quem já viu um castelinho de areia na praia? Quem já viu, né? Lá na areia? É bonito, irmãos. E tem uns caras que são fera nesse negócio. Tem cara que ele é profissional nesse negócio. Irmão, você fala, que mansão! Só que quando a chuva, quando a água vem, o que acontece com o castelo de areia? Ele desmorona, ele cai. Então hoje, nós vamos falar sobre espírito, o avanço espiritual. Nós precisamos avançar na nossa vida espiritual. E eu vou falar de uma forma muito prática, irmão. Eu nem trabalhei muito conceito, né? Por que você é espírito? Porque Deus te criou um espírito. Se você pegar lá Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus falou assim, façamos o homem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A nossa imagem e semelhança, a sua imagem e a sua semelhança, Deus os criou, macho e fêmea. Aí você olha para o texto, capítulo 1, você não vê, não apareceu Adão, não apareceu Eva, mas diz que Deus criou esse homem, né? Deus criou, o que ele criou? O Espírito. Mas por que Espírito? Depois, lá no capítulo 2, diz que Deus forma, ele pega, é como se fosse uma forma, Deus pega da terra, Deus pega do pó da terra, e ele cria uma forma, uma casa, aonde ele coloca esse homem lá dentro. Esse homem que é espiritual, ele sopra na narina do homem, e aí aparece a alma. É muito interessante esse negócio, né? Diz que naquele momento, esse homem, ele se transforma em alma vivente, ser vivente ou alma vivente, depende da versão da tradução, mas que significa, ou seja, esse homem passa a existir sendo um espírito que tem uma alma e vive num corpo. Espírito, alma e corpo. Né? Paulo vai explicar isso aí, que Deus o santifique, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, né? Que o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. Você é um ser, é chamado na teologia, não vou ficar usando esses nomes só para você entender, tricotônomo, não é? Tem uma outra vertente, uma outra ideia, eu não comungo dela, a nossa igreja não comunga, nós cremos dessa maneira. É difícil, irmão, separar alma e espírito, é muito difícil na Bíblia, é muito difícil, tanto que lá em Hebreus capítulo 4, Paulo vai falar que a única coisa que tem esse poder de separar alma e espírito é a palavra de Deus. Diz que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, 2 fios. E ela tem o poder de separar alma e espírito. De tão difícil que é. Existe uma ideia, uma vertente teológica, né, que eles acreditam que espírito e alma é uma coisa só. Não. Nós, como igreja, nós entendemos, acreditamos, segundo as Escrituras, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Né? E hoje eu vou falar sobre o espírito com você, vou falar sobre esse avanço, irmão, que tem que alcançar o nosso espírito. O espírito é a parte, né, do ser humano, que nós somos um espírito, que se relaciona diretamente com Deus. Né? É através do Espírito, desse Espírito que nós temos, que nós somos, na verdade, que nós recebemos a vida eterna e a comunhão com o Senhor. Como eu disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo explica sobre que esse Deus, o mesmo Deus de paz, o santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Anota aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, né? Depois você examina, eu não vou ler o texto para a gente poder avançar, porque eu vou dar algumas sugestões para você, alguns conselhos, para que você avance espiritualmente. Mas como eu posso avançar espiritualmente? Então, primeiro, você está entendendo o conceito, né? Que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo, e nós vamos falar sobre esse avanço.
O espírito, querido, é a parte que ela foi desconectada, ela morreu. Ela morreu, o espírito morreu. Mas como assim? Não é? Como assim? Deus disse que o dia que o homem pecasse, o que ia acontecer com o homem, irmão? O que diz lá em Gênesis? O capítulo 3 é o momento da queda, é o momento da morte espiritual. Deus havia prevenido esse homem. Deus disse, olha, eu fiz aqui esse jardim de delícias, esse lugar é todo de vocês, curta a vida aí adoidado, só alegria, só festa. Só que é o seguinte, presta atenção nisso aqui, irmão. Tem essa árvore aqui, vocês estão vendo? Essa árvore aqui no meio do jardim, tinham duas árvores. Quem lembra quais eram as duas árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma árvore. E a outra era a árvore da vida. Então essas duas árvores. Aí Deus fala assim, tá vendo essa árvore aqui? A árvore do conhecimento do bem e do mal? Então é o seguinte, não comam desse fruto. Porque no dia que vocês comerem desse fruto, o que vai acontecer? Certamente, é certeza, é Deus, é uma sentença, Deus está dizendo, certamente, vocês vão morrer. A Bíblia diz, você lembra lá, Gênesis 3, diz que a serpente, a mais sagaz, etc., pegou, seduziu a Eva, não foi? Falou, vem cá, e aí, nossa, como está bonito, o que você fez no cabelo? Já ganhou o coração da mulher, né? O que você fez no seu cabelo? Nossa, que perfume você está usando? Eva tinha 40 anos, falou assim, nossa, você tem quanto? 20 anos? Pronto, ganhou, irmão, ganhou, foi seduzida, né? Brincadeira, isso não está no texto, irmão, eu estou brincando com vocês. Daqui a pouco o irmão fala, não, mas o pastor falou, não, isso não é o texto, não. Mas que a mulher foi seduzida, e ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito, não coma. Só que ela comeu e ela também fez o quê? Ela deu ao seu marido, né? Imagina a música. Imagina? Jogou o cabelo do lado. E o Adãozão. Ei, Adãozão. O gato. Olha isso aqui. Eu comi. Não é bem assim, não. A serpente disse que Deus está escondendo algo da gente, porque o dia que a gente comer isso aqui, a gente vai ser igual ele. Nossa! Irmão, como a mulher, ela tem, é um dom de Deus isso aí, só que esse dom precisa ser redimido. Escuta aqui, mulheres, é um dom. É um dom. O que é dom? Presente. Deus te deu um presente, é uma capacidade de influenciar. E de uma maneira extraordinária. Viu? Só que se a mulher, né, no caso eu não, mas se a mulher não submeter isso a Deus, irmão, isso aí é uma arma fatal. Isso se torna uma maldição. Aquilo que é para ser bênção, se torna maldição. Não é? Quando Eva, ela, de alguma forma, ela propõe para o marido dela comer, ele podia não comer. Ele podia. Mas para você ver como nós somos pessoas influenciáveis. Nós somos, irmão. Não adianta. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Querido, todo mundo é influenciado. Todo mundo. De alguma maneira você é influenciado. Não é? E mulheres, vocês têm um dom. Uma capacidade de influenciar o homem. Tem. Meu Deus do céu, como eu já vi essa história. Eu já vi esse filme. Eva entrega para ele e a Bíblia diz que ele come. Só que quando ele comeu do fruto que Deus havia dito, não coma, irmãos, aconteceu algo. A sentença era, o dia que vocês comerem vai acontecer o quê? Vocês vão morrer. Irmão, Adão e Eva caíram ali com um infarto fulminante? Não. Né? Deu um aneurisma, estourou um aneurisma, eles caíram duro lá, tribuchando? Não, eles continuaram vivos. Mas vivo como assim? Fisicamente, biologicamente. Porém, mortos. Olha aqui, central. Mortos espiritualmente. Esse espírito
que é a nossa imagem e semelhança de Deus, é aquilo que nos faz imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o espírito, irmão, não é o corpo físico. Como que é a cara de Deus? Perdão usar essa expressão. Como que é o rosto de Deus? Qual que é a aparência de Deus? Qual que é? Não, não é isso. É espírito. Somos semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, espiritualmente, porque Deus é espírito. Eu não fiquei aqui entrando para não perder o tempo, não, eu tenho que avançar, mas a palavra Deus é espírito. Se Deus faz algo, ou melhor, se Deus faz alguém à sua imagem e semelhança, não é? Então ele vai fazer um espírito, porque Deus é espírito. Ah, pastor, onde que diz que Deus é espírito? João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 24, quando Jesus fala com a mulher samaritana. Ela pergunta, Senhor, mas um diz uma coisa, outro diz outra, e Jesus fala assim, mulher, ó, é o seguinte, você acredita em mim? Você acredita? Vem a hora, e chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai como? Em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Jesus que está falando isso aí, vamos levar isso a sério, porque é Jesus, não foi outra pessoa que disse, não foi um pastor, não foi um teólogo que falou, foi o próprio Senhor Jesus que disse, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Pronto. Aí Paulo lá na frente, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso, só examina para mim, porque às vezes eu bato na casa do vizinho, mas acho que é 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque Deus é o Espírito, letra maiúscula, Ele é o Deus Criador, o Eterno, Deus é o Espírito. Então, Deus é Espírito, irmão, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando esse homem peca, quando esse homem transgride o mandamento, a ordem de Deus, ele morre, mas ele morre como? Diga comigo, ele morre espiritualmente. Vocês estão comigo aqui, Central, pelo amor de Deus? Me ajuda aí. Ele morre como? Espiritualmente. O que isso quer dizer? Vocês lembram, quem fez o Descubra aqui? Quem fez o Descubra? Joia. Vocês lembram da aula do Descubra que explica o que significa a palavra morte? Peraí, não, agora me deu um negócio aqui. Quem fez o Descubra? Levanta a mão. Quem não fez o Descubra aqui? Você que não fez ainda, levanta a mão. Você não fez? Meu Deus do céu, misericórdia, irmão. Não, você vai ter que fazer. Por que, pastor, que eu tenho que fazer? Para você aprender essas coisas. Porque assim, o culto está acabando já, irmão. Eu não sei esse relógio, não tem como parar esse negócio. Está correndo ali. Irmão, escuta aqui. Escuta aqui, lá no Descubra, você vai descobrir um monte de coisa. Entre elas, você vai descobrir que a palavra morte, literalmente, o significado da palavra morte é... Aí o pessoal que fez o Descubra sabia. Separação. Por isso que quando alguém morre, essa pessoa se separa da gente. Ela é separada da gente. Então a Bíblia diz que o homem morreu. Morreu como? Espiritualmente. Ele ficou separado de Deus. As Escrituras, a palavra vai dizer, Paulo vai dizer na carta aos Romanos, ele diz assim, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Estão longe de Deus. O salário do pecado é a morte, separação. Mas o dom de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna. Ou seja, é ter esse espírito recriado. O que é recriado? Regenerado. Não tenho tempo, depois você lê lá, não é? João, capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, é Jesus que fala, você precisa nascer de novo. Aí ele fala assim, mas como nascer de novo? Eu já sou velho. Eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não tem como, não tem mesmo. Estava certo ele, não é? E aí Jesus fala, você precisa nascer, é da água e do Espírito. Isso se chama regeneração. Esse é um milagre. Eu não sei, olha aqui para mim. Eu não sei você que entrou aqui nessa manhã. Você já viveu esse milagre na sua vida? Você já provou o milagre da regeneração? Como assim, pastor? Nascer de novo? Você nasceu de novo? Pela fé? Você foi recriado, na verdade, é regenerado, recriado. O espírito que estava morto, separado de Deus. Esse espírito é reconectado com Deus. Pela graça. Pela graça. É um milagre, é um presente. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Quando o homem pecou, irmão, ele morreu espiritualmente. Então a primeira coisa tem que nascer espiritualmente. Amém, Central?
Qual a primeira coisa que a gente precisa? Nascer espiritualmente. E você, eu, nós, todos aqui têm o privilégio, nessa manhã, a um apelo do céu, a um convite de Deus. Deus, Ele diz que Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, Ele não leva, a palavra diz que Ele não leva, mas Ele chama todos ao arrependimento. Arrependimento é a pessoa olhar e falar assim, puxa vida, eu preciso me voltar para Deus. Eu preciso me entregar a Deus, eu preciso receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu preciso crer que Ele morreu a minha morte para me dar a sua vida, eu preciso crer que Ele me dá, só Ele pode me dar a vida eterna, é só Jesus. Se você não fez isso ainda, você vai ter essa oportunidade agora, já, nós vamos orar por isso. Para você entregar, você vai falar assim, eu recebo Jesus Cristo como o meu único, suficiente Senhor e Salvador, eu creio que Ele morreu na cruz no meu lugar, morreu a minha morte, para me dar a vida dEle, Ele me perdoou de todos os meus pecados, me purificou pelo seu sangue, e Ele me dá a vida eterna. Isso é nascer de novo, é pela fé. Pastor, mas é tão simples assim? Sim, a Bíblia diz que é. A Bíblia diz, se confessares com a tua boca e crer no teu coração, você vai ser salvo. É o que diz a Bíblia, eu tenho que falar aquilo que eu creio segundo as Escrituras. Então, querido, escute, primeira coisa, nascer de novo. Primeira coisa, você vai avançar espiritualmente, mas obviamente você não começa, né, se primeiro você não nascer de novo, amém? Primeira coisa qual que é mesmo? Joia. Mas e aí, o que mais? Você nasce de novo, quando um bebê nasce, o que ele precisa? Oi? Ele precisa ser cuidado, ele não dá conta de se cuidar sozinho, por isso que ele precisa estar inserido num contexto de uma família, um pai, uma mãe, né? Por favor, não vou entrar em pormenor, tem família que não tem o pai, porque o pai é um bandido, abandonou, largou, né? E a mulher tem que fazer tudo sozinha, não é? Tem caso, é raro, é mais raro, mas tem caso de mulher que abandona, tá bom? Já atendi alguns casos, a mãe foi embora, largou as crianças com o pai, falou, se vira, toma que o filho é teu, eu não quero saber. Né? Não vou entrar nesses pormenores, não vou entrar aí nas exceções, porque senão vou gastar todo o tempo e não vou explicar para você. Você precisa estar inserido no contexto de uma família. Né? Uma família, vou usar a expressão aqui, aspas, razoavelmente saudável. Né? Uma família funcional. Né? Onde a coisa funciona. Onde tem um pai, onde tem uma mãe, e quem sabe você vai ter irmãos. Né? Difícil viver só. Eu não estou aqui, irmão, por favor, não estou fazendo julgamento de valores, depende das suas opções, as escolhas que você fez da sua vida, que você faz da sua vida. Não, eu não quero ter filho, tudo bem, o problema é seu, diante de Deus, e se é Deus que direcionou e direciona você para isso, quem sou eu? Eu estou aqui só para explicar. Não, é só um filho. Mas eu sinceramente, viu, irmão? Parece aquele videozinho que a gente passa no encontro, né, do menininho, que ele faz todo um complô para o pai e a mãe dar uma namorada, porque ele é sozinho, e ele não tem ninguém para jogar bola, ele está jogando bola sozinho lá, irmão, e jogando, daí ele dá um desânimo, assim, porque ele chuta para o gol, ele vai lá, pega a bola, volta e chuta para o gol. Aí o menino, é muito legal esse vídeo, a gente passa no encontro o menino esperto, né, ele prepara, os pais estão trabalhando, aí os pais chegam em casa, ele tinha preparado lá um jantar à luz de vela para os pais, ele bota uma musiquinha, ele coloca uma luz lá e tal, e está tudo pronto, e aí ele né, era bem cedo, aí ele faz assim, estou morrendo de sono, e ele tipo assim, fui dormir, ou seja, deixa os pais à vontade, por quê? Para que os pais se relacionem, e para que ele tenha um irmão, inteligente o menino, e de fato, né, é um comercial, de fato, o pai e a mãe aí fazem um bebezinho, e depois de 9 meses, nasce um bebê, e aí é muito legal, porque o menino vai para o hospital, e ele vai com um presentinho, uma sacola, e daí ele chega, mostra lá o bebezinho, e ele dá uma olhada assim, ele pega um par de chuteirinha pequenininho, chega e coloca em cima do irmão, arrumei o meu parceiro. Então, irmão, eu estou falando isso aqui, porque a gente precisa de uma família, você precisa de uma família, e a família, né, muitas vezes tem essa coisa, os irmãos, né? Os irmãos caminham junto, um ajuda o outro, um briga com o outro, mas você está ali, né? Então assim, irmão, a primeira coisa, primeiro fundamento para que você avance espiritualmente, querido, você precisa pertencer a uma família. Escuta, eu te dou uma palavra de conselho, tá?
Se você de repente está aqui, você fala assim, não, mas não é aqui. Não tem problema. Não tem problema, de verdade. De verdade. Tá bom? Eu gostaria muito que você se integrasse aqui, fizesse parte da família central. Você fala assim, não, eu faço parte desse grupo aqui. Né? Eu estou ligado a essa família. Somos uma família. Igreja é uma família. Igreja local. Igreja local é uma família. Então, se integrar. Se integrar. Pertencer. A palavra é pertencer. Você precisa fazer uma escolha. Ah, não, eu não quero. Eu estou aqui. Tudo bem, querido. Então, assim, eu te aconselho hoje aqui, né? Procura uma casa. Procura um lugar. Faça isso intencionalmente. Mas para com essa coisa. Tem gente, irmão. Gente, sabe, esquisita. Por quê? Porque, irmão, não pertence a lugar nenhum. Pertence a todo lugar. Quem pertence a todo lugar? Não pertence a lugar nenhum. Irmão, o que tem de gente que chega para mim, fala umas coisas estrambólicas. Eu falo, mas você não aprendeu isso aqui não? Porque na nossa casa a gente não fala isso. Mas a pessoa, ora está num lugar, ora está no outro lugar, ora está lá, vou lá nas irmãs que faz as rezas fortes. Irmão, isso é macumbaria. Vou repetir, isso é macumbaria, irmão, gospel. Gospel, esse negócio de ficar andando de lugar em lugar aí, sabe, entrando debaixo da mão dos outros. Ah, não, porque a mulher tem revelação. Revelação você que precisa ter, você que precisa orar, você que precisa jejuar, buscar o Espírito Santo, e Deus vai falar com você. Agora essa história de ter que ficar procurando dia e noite gente para falar aquilo que você quer, isso é falta do Espírito Santo na sua vida. E aí fica uma pessoa estrambólica, vira um Frankenstein. Ah, mas fulano em tal lugar falou tal coisa. Ai, isso aí eu não concordo com o pastor. Irmão, eu, de coração, com pesar, eu te aconselho, procura um lugar para você se integrar, procura uma casa para você pertencer, procura uma família, onde você vai se plantar lá, e você vai servir a Jesus, você vai servir, aí você não vai ficar essa pessoa estrambólica, desculpa, essa pessoa esquizofrênica, sabe? Parece uma coxa de retalho. Ah, isso aqui eu acredito conforme eles acreditam lá. Não, isso aqui eu já não acredito igual eles, porque eu já não gosto. Eu já rejeito aquilo que eles falam. Não, isso aqui eu recebo o que eu aprendo aqui na central. Oh, por favor. Isso aí vai te deixar biruta. E olha que tem gente biruta, hein? Tem gente biruta. Viu? Então assim, primeira coisa. Quando o bebê nasce, ele precisa de uma família. Ele precisa de uma família. Você já entendeu isso? Você precisa pertencer? Eu faço questão que você faça parte dessa casa aqui. Eu, em nome de Jesus, de verdade, eu gostaria muito que você, sabe, se plantasse aqui de verdade, entendesse. Por exemplo, quando a gente fala, vai para uma célula, olha aqui para mim, por favor. Quando a gente fala, vai para uma célula, você está achando que é por quê? Você está achando que é porque dá trabalho, irmão. Os líderes aí lutam, batalham para servir, para ajudar, para amar, para cuidar. Tem defeito? Lógico que tem. Quem não tem defeito? As pessoas que mais falam mal, que questionam, que criticam, sabe quem são? Vocês têm ideia quem são as pessoas que mais criticam? As pessoas mais problemáticas, as que têm mais defeito. Você sabia? Eu estou falando ex-cátedra, sentado na cadeira, porque eu estou nesse negócio faz muito tempo, e é o que eu mais vejo, irmão. A pessoa mais problemática, a pessoa que dá mais problema, a pessoa que tem mais imperfeições, sabe o que ela faz? Como eu sempre digo aqui, Freud explica mesmo, ela projeta nos outros os seus problemas, os seus defeitos, as suas imperfeições. O problema sempre está no outro. O outro que não é bom, o outro que não ajuda, o outro que não serve, o outro que não é legal, o outro. Fica caçando pelo em ovo. Esse dia mesmo, a pastora contou para mim uma situação, eu falei, você está de zoeira que essa pessoa falou isso? Mas olha o comportamento dela. Nada está bom para ela. Nunca está bom. Não se integra em nada. E aí, fica caçando pelo em ovo. Qual que é o pelo em ovo? Vou procurar agora. O pessoal vem de bermuda aqui nessa célula. Não é que a pessoa não falou isso, não. Não vou falar porque senão expõe. Né? Não falou isso. Mas a pessoa fica caçando pelo... esse pessoal vai de bermuda na célula. Eu não gostei. Eu vou sair daqui. Fica caçando. Você vai ficar procurando. E deixa eu te contar uma coisa. Quem procura, acha. Se você ficar procurando, você vai achar. Agora, eu também te digo uma coisa. Se você procurar coisa boa, você vai encontrar. Se você procurar coisa boa,
Ah, querido, você vai ser abençoado. Talvez, olha aqui, eu digo pelo Espírito de Deus, eu digo pelo Espírito de Deus, eu digo com toda a autoridade, no nome de Jesus. Tem pessoas aqui, que vocês estão vivendo debaixo de amargura, você está vivendo debaixo de um cativeiro emocional. Semana que vem eu vou falar sobre isso, um cativeiro, sabe por quê? Porque você não rompe na sua vida, você não se permite romper, você não se permite olhar e olhar o melhor, de esperar o melhor, de buscar o melhor. Você vai continuar nesse cativeiro. Você vai continuar nessa vidinha. Vai passar os anos. E você vai olhar para trás e falar assim, puxa, não saí da mesma. Continua na mesma. Que Deus nos livre, que Deus te livre disso. Peça para o Espírito Santo, Ele tem poder para mudar a tua vida. Ele tem poder para mudar essa mente. Semana que vem eu vou falar sobre mudança de mente. Tem que mudar a mente. Ah, mas é meu jeito. Tem que submeter o jeito a Deus. Tem que sujeitar o Espírito Santo. Deus vai transformar isso aí, meu filho. Ah, eu sou assim? Que eu sou assim o quê? Você é maior do que Deus? Você é mais importante do que Deus? Você tem mais autoridade do que Deus? Ah, é meu jeito, eu sou assim. Deus sabe tanto que Ele quer transformar você. Quer mudar esse jeito. Quer mudar. Então, meu irmão, você precisa. Ah, já passou o meu tempo aqui, fiquei falando só disso. Irmão, você precisa pertencer. Você precisa se integrar. Você precisa. Faz descubra, meu filho. Você que não fez descubra, faz descubra. Aí você avalia. Ah, eu vou pertencer a essa igreja. Ah, eu vou pertencer a essa casa. Eu vou firmar aqui. Eu vou fazer parte de um pequeno grupo. Você vai descobrir, porque se não fizer parte do pequeno grupo, não pode ser membro. Igual esses dias, uma situação que a gente lidou, que a pessoa achava que ela fazia, porque ela era membro da igreja. Não é membro, irmão. Você pode frequentar aqui, tudo bem. E que bom que você está aqui. A gente quer que você venha. Mas se você quiser pertencer, você tem que fazer o descubra e você precisa ir para uma célula. Precisa ir para uma célula. Ah, não, eu não vou. Tudo bem, mas você não é membro. Você é um frequentador. Você participa. Agora, pertencer. A nossa casa tem algumas regras que precisam ser observadas por todo mundo, inclusive por mim. Inclusive por mim. Tanto que eu tenho uma célula. Você está entendendo? Ah, mas eu não gosto de igreja em célula, eu não gosto desse negócio. Não tem problema. Você tem direito, tem igreja boa aí, irmão, que não é em célula. Olha que legal. De repente você vai se integrar lá e você vai ser feliz. Você vai viver bem, mas você precisa tomar essa decisão, você precisa fazer um descubra da vida, você precisa ir num pequeno grupo, né? Às vezes a gente vai num pequeno grupo, irmão, a gente não gosta, é verdade, vou lá, não fica a cara desse Fábio não, ele é meio diferente, ele ora alto, né? Ora alto mesmo, bem, irmão, ora alto, e ora, né? Que eu falei aqui do negócio de oração, irmão, lá não tem esse problema, lá na célula, lá é porque ora, meu Deus do céu, e ora que faz, mas meu Deus, só ora, ué, e Deus move, mas eu não fui, não gostei, não tem problema, vai na outra. Vai na outra. Direto, irmão, a gente lida com essas situações. Imagina, né? Esse tanto de gente e tantas células que a gente tem aí. Irmão, de vez em quando a pessoa, mas eu falo, vai na outra célula então, meu filho. Vai na outra. Quem disse que você tem que ficar lá? Você não tá se sentindo ali, né? Só que você precisa avaliar. O problema muitas vezes está dentro de você. Você já percebeu que tem gente que nenhum lugar tá bom? Nenhum lugar serve. Tudo tem algum problema, tem algum defeito. Né? Vocês já ouviram a frase, né? Quando a pessoa, tudo tem problema, quem sabe, o problema está dentro de você. Mas isso é outra questão. Então, tome essa decisão. Então, precisa se integrar. O que mais? Irmão, você vai ter que aprender algumas disciplinas. Disciplina não no sentido pesado da palavra, mas algumas coisas que fazem parte da vida cristã. Uma coisa é a vida de oração. Por que a gente incentiva tanto você a ter uma vida de oração? Porque isso faz parte, irmão. Orar é se relacionar com Deus. A oração é a comunicação com Deus. Ela é fundamental para o teu crescimento espiritual. Amém, Central? Irmão, orar. Começa. Eu tenho aqui incentivado. Começa do menos para o mais. Começa do menos para o mais. Né? Você começa a orar 10 minutos, você não ora nada? Quem saiu de nada para 10 minutos... Irmão, já está avançando, sim ou não? Sim, só que você não vai estagnar, né? Você vai avançar, você vai continuar, depois de 10, você vai para 15, você vai descobrir que é maravilhoso, quando você começar a gozar dessa comunhão, dessa presença de Deus, você vai ver o quão maravilhoso é, comece a ter uma vida de oração, uma vida de busca, de clamor, você vai ver como é bom, irmão, saber que Deus ouve o nosso clamor, Deus responde a nossa oração, é maravilhoso, os pais da terra que são maus,
eles procuram dar o melhor para os seus filhos. Imagine só o nosso Pai Celestial. Deus, Ele quer cuidar de você, mas você precisa interagir, você precisa se relacionar com Ele, você precisa buscar. Então, a minha palavra para você o meu conselho é, de uma forma muito prática, separa um tempo, separa um momento, querido, no seu dia, não é? Separa aí, pode ser um horário, tem gente que se dá mais pela manhã, tem gente que pela noite, você vai avaliar o que fica melhor para você, mas separa um tempo, tira um tempo para você buscar a Deus, um tempo para você orar. Central, você está orando, Central? Você está buscando a Deus? Sabe, está tão forte no meu coração, eu tenho falado tanto aqui, irmãos. Olha, nós vamos viver um tempo, irmãos, que para a gente conseguir ficar de pé diante das pessoas, nós vamos precisar andar de joelhos na presença de Deus. Mas a boa notícia, irmão, é que toda vez que que nós nos prostramos diante de Deus, o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Toda vez que que nós clamamos a esse Deus, Ele nos responde. A palavra diz, clama a mim e eu te responderei, e eu vou te mostrar coisas que você ainda não sabe. Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas é tempo de buscar, Central, é tempo de orar. Então, oração, pertencer, está ligado a uma casa, oração. Outra coisa, você precisa desenvolver, meu irmão, uma prática de adoração. Isso caminha muito junto com a oração. Tem gente que, esses dias mesmo, né, minha amada, e foi Deus, de alguma maneira, usou ela ali, no nosso momento de oração. Eu estava lidando com um contexto, ela não sabia, não tinha conversado ainda com ela, e aí a gente foi orar. E eu gastei, sei lá, oramos 30 minutos ali, junto, eu, ela e a Rihanna, e eu gastei os 30 minutos de oração, irmão, sabe o quê? Só chorando, lamentando, pedindo socorro, Deus, assustou, depois, aí que eu abri o olho, ela estava com o olho regalado, assim, tipo assim, oi, o que está acontecendo? Porque eu não adorei, eu não louvei, não fiz outra coisa, eu só chorava e clamava, oh, Deus, me socorre. Tem dia que é assim, né, irmão? Com você também? Também? Ah, bom, ainda bem, ufa, né? Mas é verdade, irmão, nós precisamos aprender a adorar, nós precisamos aprender a ter uma prática de adoração, e eu preciso te instruir rapidamente, né? Muito rápido, ensinar para você que adoração não é esse momento aqui que a gente canta 5 canções. Você já tinha entendido isso, já? Porque tem gente que acha que a adoração é isso aqui, se resume a esses cinco cânticos que a gente canta aqui. Irmão, adoração é muito mais do que isso. Diga comigo, adoração é muito mais do que isso. Lembra alguém perto de você, diga, adoração é muito mais do que isso. Presta atenção nisso aqui. Irmão, adoração pode ser através das canções que a gente canta aqui nesse momento, e às vezes pode não ser, às vezes você está aí, está cantando e não está adorando. Não está adorando, porque o coração não está derramado diante de Deus. Então a primeira coisa, a palavra diz, quem vai subir ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Então a primeira coisa é isso, tem que se purificar. Irmão, você, nós precisamos adorar a Deus por quem Ele é. Nós precisamos engrandecer o nome dEle. Nós precisamos, assim como Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Ele disse que a gente tem que fazer, o que você fala na oração do Pai Nosso? A primeira frase. Qual que é a primeira frase, irmãos? Pai nosso que estais nos céus, santificado é o teu nome, seja engrandecido o teu nome. Por isso que essa canção é maravilhosa, ela perpassa, ela ultrapassa os tempos, né? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos. Adoração, por quê? Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso, aleluia, isso é adoração, irmão, quando é de coração. Tu és o único verdadeiro Deus, não há outro além de ti, aleluia. Eu quero engrandecer o teu nome, eu quero bendizer o teu nome, Senhor. Meu irmão, vamos começar a ter uma prática de adoração? Às vezes, irmão, a gente passa por algumas lutas, algumas dificuldades, e Deus está querendo nos ensinar que nós vamos romper por meio do louvor e da adoração. Vocês lembram lá? Lembram lá do Paulo e Silas? Apanharam, injustiçados, foram presos, pé e com a mão amarrado, mas diz que estava bem alta a madrugada, diz que eles começaram o quê? Começaram a cantar.
cantar. Alguém já disse, né? Quem canta, seus males espanta. Na verdade, Agostinho disse, Santo Agostinho, para a igreja romana, né? O doutor Agostinho, né? Agostinho disse que quando a gente canta, a nossa alma ora. Quando você canta, a sua alma está orando a Deus. Irmão, nós temos que aprender a abrir os nossos lábios e dizer palavras de louvor e adoração a Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você separou um tempo para dizer: Deus, o Senhor é maravilhoso? Fora do aqui da celebração, fora do culto. Porque aqui, irmão, a gente estimula o seu o máximo que a gente pode. A gente anima você, a gente diz: fala, levanta a mão, fala isso, fala aquilo. E aí você, desculpa eu usar essas expressões, como papagaio de pirata, você faz. Mas não é isso, irmão. Adoração é muito mais do que isso. Adoração é uma vida. É uma vida, é ser um adorador. Central, Deus está nos chamando para sermos adoradores. A minha pergunta nessa manhã é: você é um adorador? Você é alguém que adora a Deus? Você separa em algum momento um tempo, quando você vai orar, alguns minutos da sua oração, ainda que seja 1, 2, mas você glorifica e exalta o nome de Deus. Isso é adoração, irmão. É adoração. O Senhor quer que eu e você, que nós sejamos adoradores, que nós o adoremos. Esse assunto ele deriva, eu podia ir bem fundo. Cuidado com aquilo que você tem alimentado, o tipo de música que você tem alimentado, né? Ainda bem que esse negócio está assim difundindo aí, está explicando, né? Esses dias eu vi lá um cara lá falando sobre até, porque antigamente o pessoal fala assim: ai, não, é a letra, se a letra for uma letra mais ou menos, eu posso ouvir. Aí o cara lá e olha, irmão, foi um programa desses da Globo, que eles não têm freio, né, daí eles falam abertamente, irmão, aí o cara publicamente falou assim: não adianta, pode falar até o nome de Jesus. Quem viu esse negócio aí? Quem viu? Ah, você tinha que ver, pode falar até o nome de Jesus, mas sabe aquele toque lá? Aquilo lá é adoração, é para Ele. É para Ele, o cara falando publicamente na TV. Olha, irmão, que coisa. E aí você achando, né? Não, um dia, meu Deus do céu, não, com uma situação assim, foi um trauma para mim aquilo. Mas foi trauma mesmo. Que a pessoa fala: ai não, então assim, sabe, no alto da sua, né, empáfia. É porque eu acho, eu penso. Eu falei: é mesmo? Eu nem sonhava. Porque eu achava que era crente. Eu achava que era de Jesus. Eu achava mesmo, mas a pessoa não assim, eu falei: meu Deus do céu, irmão, eu parecia quem assistiu o filme do Coração Selvagem, como era o William Wallace, sabe a hora que ele vai para a guerra achando que estava tudo ganho, que os caras estavam do lado dele, daí a pouco ele se vê abandonado sozinho no campo de batalha, e os caras que eram do lado dele, ele estava do outro lado, e aí ele cai do cavalo assim, uma cara assim, que o cara perdeu a alegria da vida. Eu praticamente, foi essa a minha postura, a minha coisa, porque eu falei: não estou acreditando num negócio desse não estou acreditando nisso. E foi, que a pessoa, tudo bem, irmão, você pode acreditar no que você quiser, mas eles estão falando aí, eles estão dizendo, eles estão assumindo publicamente: isso aqui é de origem maligna, isso aqui é para Satanás. Eles estão dizendo, irmãos, eles não estão escondendo mais. Antigamente as coisas eram tudo muito, a gente lidava com um cenário que a gente chamava de linguagem subliminar, tudo era meio escondido, tudo era mais ou menos. Agora não, irmão, agora a coisa tomou uma proporção, escancarou. Está escancarado, não é? Não sei se você já viu esses dias, quem gosta, eu vou pegar você aqui, música americana, música em inglês, a maioria nem sabe, né? Não sabe inglês, só quem sabe bem mesmo. Irmão, esse dia colocou lá um daqueles reels, que eram 5 músicas, e as músicas, sabe essas que estão na parada do sucesso aí, que o povo faz o reels, bota, aquelas coisas, irmão do céu, aí mostrava o que dizia a letra. Eu falei: você está de brincadeira? Não posso nem mais passar perto desse negócio, porque às vezes está um Reels lá, e está aquela musiquinha, e o negócio, você acha, irmão, um negócio diabólico, demoníaco, falando, invocando, publicamente assim, sabe? Só que você não sabe inglês, eu também não sei, ou é ruim, irmão, está falando escancaradamente, e está lá, o irmão curtindo lá, meu filho, nem noção tem, né? Irmão,
meu horário já está estourado, mas eu preciso te dizer o seguinte: a música foi criada por Deus. Olha aqui, vou repetir isso aqui, talvez isso possa mudar a sua vida. A música foi criada para Deus, por Deus, e ela é para Deus. Toda música tem que ser para Deus. Toda música tem que ser para Deus. Toda música tem que ser para Deus, é para o louvor e para a glória de Deus. Você que consome aí música mundana, música secular, eu não vou ficar aqui vomitando em você regra, dizendo isso ou aquilo. Eu vou dizer para você: dobre teu joelho hoje. Eu desafio você hoje, olha aqui, hoje, a dobrar o seu joelho e conversar com o Espírito Santo e perguntar para Ele. Já contei para vocês, teve uma vez, irmão, eu gostava demais daquela música do Almir Sater. Vocês não sabem o quanto eu gostava daquela música. Para mim era a melhor música. Ou letra, eu acho que tinha a ver com as minhas lutas internas, né? Ando devagar, sangue de Jesus tem poder. Porque eu já tive pressa e leva esse sorriso. Porque eu já chorei demais. E eu gostava dessa música de um jeito, irmão, na viola ainda. Eu sou velho, irmão. Eu sou dessa geração mais antiga. Na viola e tal, aquele cara toca uma viola e tal. Aí daqui a pouco eu estou assistindo lá um programa lá, um negócio que ele estava lá, dando entrevista. Ele falou assim: não, isso aqui foi um espírito, então foi sangue de Jesus tem poder. E pegou o pastor, irmão, porque o pastor estava assim, apaixonado. Irmão, eu sei que é radical, mas ainda bem que foi Jesus que disse isso. Se fosse eu, né? Não tem coluna do meio, ou é céu, ou é inferno. Vou repetir, central: ou é céu, ou é inferno. Não tem coluna do meio, central. Jesus disse: comigo quem não ajunta, espalha. Você está ajuntando? Você está ajuntando para o reino de Deus? Você está sendo um servo, uma serva do Senhor? Você está andando na presença de Deus? Você está buscando a Deus? Você está servindo a Deus? Então você está juntando. Agora, quem não ajunta, Jesus disse, espalha. Quem não é por mim. Às vezes uma mensagem dessa aqui, irmão, eu sei que aperta. Vocês tudo mandaram aquele videozinho para mim, eu recebi toda hora mostrar para o pastor, mais um, amor, né? Uma palavra de edificação. Aí o pastor, eu simbolizando o pastor com um pedaço de pau assim, batendo nas ovelhas. Eu sei. Eu sei, irmão. Eu sei que às vezes você é apertado aqui. Mas deixa eu te dar uma palavra. Eu preciso encerrar, pessoal do louvor vem. Tem mais algumas coisas que eu precisava dizer. Domingo que vem eu vou continuar essa mensagem. Antes de eu falar da alma, né, crescer, avançando na alma, eu vou falar um pouquinho para encerrar. Mas deixa eu te contar uma coisa. De verdade, olha aqui na minha direção. Meu irmão, antes você ser apertado aqui, antes você estar aqui, e às vezes é meio indigesto, assim, sabe? Puxa vida, o pastor ele tá me apertando. Não é o pastor. Entenda, é a palavra. Deus está te apertando, Deus está, sabe, vindo aqui e está assim, e eu não estou poupando, eu não estou com papas na língua, né? Eu estou assim, soltando o verbo, estou rasgando o verbo, e de repente você está se sentindo assim, meio, sabe, pressionado, mas deixa eu te contar, ainda que você esteja se vendo, se sentindo assim, isso é para o teu bem, meu filho, isso é para o teu bem, melhor do que lá fora, melhor do que o diabo pegar você e te manipular, fazer de você gato-sapato, joga você para cá, joga você para lá, empurra para cá, puxa, e você está preso nas mãos do inimigo, ainda que aqui você se veja assim, apertado, ainda que de alguma forma te confronte, chame a tua atenção, mas o Espírito de Deus está aqui para fazer uma obra nas nossas vidas. Lógico, irmão, eu sei que tem gente que é tão presa, tão escravizada, que não vai conseguir. Você não consegue por si mesmo, até porque se você conseguisse, por exemplo, quando a gente fala de bebida aqui, é lógico, irmão, você acha que eu sei? Que eu não sei? Que para você, talvez você não consegue. Você é tão preso, que a tua mente, teus pensamentos assim, não, para que isso? Não, imagina, para que eu preciso disso? Para que eu preciso ser abstêmico? Né? Ontem, irmão, eu mandei uma mensagem, um pastor mandou uma mensagem para mim, eu respondi para ele, falando que eu estava lá no Paraguai, né? No Paraguai, estava na Duty Free. Sabe o que ele me mandou na hora? E ele sabe, falou assim, compra uns vinhos. Pastor, para ele tudo bem, para ele normal, mas para você não é normal, pastor? De verdade? Não. Pastor, mas isso aí é o que você acha? Eu poderia, não tenho tempo, me aprofundar bem profundo e mostrar para você que não.
Mostrar para você que a Bíblia quando fala lá, Jesus, porque assim, meu irmão, se você acreditar que Jesus bebia vinho fermentado, desculpa aí, mas você acha que Jesus era um bêbado. Na sua opinião, Jesus era um bêbado. Porque se Jesus bebesse tanto quanto a Bíblia fala, vinho fermentado, vinho alcoólico, Jesus era um alcoólatra. Ele era um bêbado. Ah, mas é a cultura. Não, não tem nada disso. Só que esse assunto é tão profundo, né? Quando a Bíblia fala sobre oinos, a palavra grega oinos, irmão, ela deriva desde geleia de uva até vinho fermentado. Né? Eu creio que Jesus bebia puro suco da uva. Ou seja, suco integral. Puro. Por isso que colocava no odre e ele tinha que ser conservado. Porque senão ele ia fermentar, ele ia estragar. Mas esse é outro assunto. Né? Eu sei, irmão. Eu sei que tem gente que aperta que para você é muito difícil. Imagina eu largar a minha cerveja. Imagina eu largar a minha música do mundo. Eu sei, irmão. Só que isso me preocupa e eu encerro. Sabe, Central? Me preocupa que uma pessoa que ela não tenha a disposição, ela não tenha assim a vontade, a decisão de abrir mão do que quer que seja por causa de Jesus. Abrir mão de alguma coisa. Tem coisa que Deus vai pedir para alguém abrir mão, por exemplo, vocês acham que eu abri mão só de coisa assim, irmão? Vocês acham? Eu tive, mas é o nível, isso tem a ver com o lugar. Eu tive que abrir mão, e tenho aberto mão, e vou continuar abrindo, para chegar onde Deus quer que eu chegue, para avançar, irmão, de coisa lícita, coisa que não é pecado. Só que eu estou disposto, para agradar o meu Deus, para servir o meu Deus, para honrar o meu Deus. Ah, meu irmão, eu estou disposto, de verdade, a tudo, custe o que custar. O problema de alguns aqui é que está custando uma mixaria e você não tem a disposição de pagar essa mixaria. Você não tem essa disposição. Mixaria, irmão, é muito pouco, mas você não abre mão do pouco. E aí? Tudo bem, é o nível, é onde você vai permanecer. O dia que você falar, não, Deus, eu estou disposto, eu abro mão do que for preciso, para te servir, para andar na tua presença, para te agradar, eu abro mão. E aí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai avançar. Fica de pé nessa manhã central, domingo que vem eu termino essa parte. Eu quero falar sobre duas coisas que eu não toquei aqui no assunto, não é? Mas domingo que vem eu termino o avanço espiritual. Eu sei que Deus de repente está com um, ele fala de um jeito, outro ele fala de outro, a palavra alcança. Irmão, abra o seu coração aí agora, nós vamos cantar essa canção, deixa o Espírito de Deus falar com você. Mais simples, que o anjo da morte não entra, estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Nunca aponta o destino, mesmo que encobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar.
você. Não sei se é o medo, eu não sei se é a dúvida, eu não sei. Mas Deus está te chamando para avançar. Esse ano é o ano do avanço central. Nós precisamos avançar na nossa vida espiritual. Não adianta avançar em tudo. Eu quero que você avance em todas as áreas. Nós vamos falar aqui sobre tudo, irmão. Sobre vida profissional, intelectual. Nós vamos tocar nesses pontos, tá? Quero que você avance mesmo. Mas a base é a vida espiritual. Se nós não avançarmos na nossa vida espiritual, vai ruir. A casa não vai ficar de pé. Então Deus está te chamando. Eu quero que você entenda que isso faz parte de um processo. Não é tudo de uma vez. Não, irmão, dá um passo. Hoje, quem sabe, Deus está te chamando para dar um passo. Um passo em direção. Deus está dizendo para você, começa a ter um tempo de oração. Eu falei aqui, vai para a presença de Deus. Fala com Deus, pergunta para Deus. Às vezes você canaliza para mim, não tem problema, tá bom? Eu sou o pastor, né? Normal, tem dúvida, né? O que a Bíblia diz sobre isso, sobre aquilo? Joia, mas eu te aconselho, leva para Deus. Dobra teu joelho lá no teu quarto e fala: Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra. Me mostra. E Deus vai falar com você, eu tenho certeza. É um processo contínuo, mas ele exige de nós dedicação e intencionalidade. Se você não for, irmão, decidido, se você não for intencional, nada vai acontecer. Você sai daqui, foi legal, mais um culto. Mas se você hoje aqui falar para Deus: Deus, eu estou decidido, eu quero avançar na minha vida espiritual, eu quero viver todos os teus planos, eu quero viver todos os teus sonhos para mim, ó Pai. Eu quero colocar na minha vida essas práticas, uma vida de oração, eu quero pertencer, né, como foi falado aqui, eu quero ter um tempo de adoração, eu quero, semana que vem eu termino. Mas se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, para você ir embora, mas ir embora com essa certeza, eu estou saindo daqui na certeza de que eu vou avançar espiritualmente, eu vou avançar espiritualmente, eu vou crescer, eu vou romper. Eu não sei quais eram as amarras, eu não sei quais eram as cadeias, os grilhões que prendiam você, mas hoje você está disposto, você está dizendo assim: eu vou me dedicar, eu vou me derramar, eu vou buscar a Deus, e as outras coisas Deus vai acrescentar, como diz Mateus capítulo 6, verso 33, diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas, Deus vai acrescentar na tua vida, pode ter certeza, Deus vai completar a obra. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que entrou aqui. Eu oro por esse homem, por essa mulher, que hoje aqui, recebendo a palavra, ainda como eu disse, se sinta às vezes meio acuado, meio apertado, mas ó Deus, ela está entendendo, ó Deus, que ela precisa dar passos. Deus, ainda que ela não dê todos os passos, mas ela precisa dar um passo após o outro. Ó Deus, ela precisa tomar decisões, ela precisa decidir aqui hoje: eu vou avançar na minha vida espiritual, eu vou me ligar a uma casa, a uma igreja, eu vou pertencer, fazer parte, eu não vou ser apenas um frequentador esporádico, não, eu vou pertencer, eu vou estar ali, e eu vou servir a Deus naquele lugar. Ó Deus, eu oro, Pai, para que pessoas que talvez foram chamadas por Ti, escolhidas pelo Senhor, para pertencerem a esta casa, para fazerem parte, ó Deus, da nossa igreja, que elas tomem essa decisão aqui agora, que elas digam: eu vou avançar nisso aí. Deus já estava falando comigo, Deus já estava mexendo, me inquietando, mas eu fico adiando, eu fico dando desculpas. Hoje aqui eu decido, e eu vou caminhar em direção a isso. Oh Deus, essa pessoa vai, Senhor, caminhar em direção a uma vida de comunhão com o Senhor, buscar a Tua presença, buscar a Tua face, como foi falado aqui. Essa pessoa, Pai, ela vai, Senhor, buscar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para ela, porque esse ano é o ano do avanço. Ó Deus, ela está recebendo do Senhor, que fale o Senhor, fale o Teu Espírito Santo na mente e no coração dela. Oh Deus, esse ano é o ano do avanço, e o avanço começa pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida espiritual, pela tua vida espiritual. Se você quer avançar, antes de eu dar o amém aqui e te abençoar para você ir embora, mas sabe, você deseja avançar espiritualmente, levante a sua mão no ato de fé aí agora.
Só se você deseja. Se você não deseja avançar espiritualmente, não precisa levantar. E não tem problema, tá, querido? Não tem problema no sentido assim, a tua escolha, a tua decisão. Mas se você deseja, você quer avançar espiritualmente, num ato de fé, levante as suas mãos. A Bíblia fala para a gente levantar mãos santas. Então, agora, com a tua mão levantada, fala para o Senhor, fala: Senhor, eu fui criado à tua imagem e semelhança. Eu sou um espírito que tem uma alma e eu habito num corpo. E hoje nós começamos aqui essa jornada do avanço, e tem que começar pelo avanço espiritual, porque eu sou um ser espiritual. O Senhor me chama para avançar espiritualmente. Eu oro, eu peço que o Espírito Santo do Senhor age em minha vida, e que Ele me conduza, que Ele me guie, que Ele me ensine, que Ele tire aquilo que não é teu, amarras, prisões, cadeias, que o Espírito Santo me liberte, que Ele me faça livre, e que Ele possa me conduzir nesse avanço. Diga: eu vou avançar na minha vida espiritual, eu não vou ficar estagnado, eu não vou ficar parado. Diga: é o ano do meu avanço, e eu vou viver coisas extraordinárias, coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu, nem penetrou em mente humana, mas Deus tem preparado para mim. Eu vou avançar. 2025 é o ano do avanço, e eu quero começar da melhor maneira, avançando espiritualmente. Deixa eu te abençoar, Pai. Essa oração que nós fizemos coletivamente, mas que expressa o desejo de cada pessoa aqui, eu tenho certeza que ela foi ouvida, e ela é respondida pelo Senhor. Deus, põe a tua mão, age na vida do meu irmão, abençoa ele. A tua palavra diz que a bênção que vem do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Deus, sê com o teu povo, sê com a tua igreja. Senhor, conduz esse povo rumo a Deus. Pai, a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu nos dar. Esse lugar é um lugar, ó Deus, não é geográfico, não é físico, mas é um lugar espiritual. É uma vida consagrada, é uma vida na presença do Senhor, provando os milagres, provando e vendo que o Senhor é bom. Pai, eu abençoo o teu povo, vai adiante deles. Dá um dia assim, um dia maravilhoso para cada um aqui, ó Deus, um dia de descanso, que o Senhor cuide deles, mas nessa semana, Pai, que eles vejam a mão do Senhor conduzindo eles, e o Senhor chamando eles, que quando eles despertarem, eles digam assim: Deus está me chamando para ter um tempo de oração. Quando, ó Deus, eles forem fazer alguma coisa que, ó Deus, não te agrada, alguma coisa que não vem do Senhor, que o teu Espírito Santo possa lembrar e dizer: você não precisa disso, larga isso, abandona isso, joga isso fora, o que eu tenho para você é muito melhor. Aquilo que o Senhor tem para você é muito melhor, meu irmão. O que Deus tem para nós é muito melhor, Central, e Ele vai manifestar no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus nós oramos e já louvamos, agradecemos o Senhor, agradecemos o Pai, agradecemos o Filho, agradecemos o Espírito Santo. Você pode dizer comigo: glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Aplaude o Senhor bem forte, bem forte. Aplauda glorificando. Aleluia. Você vai subir o monte. Muitos desistiram, mas você não vai desistir. Aleluia. Louvado seja Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações e a restauração que vem do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê, recebe, diz